Eles disseram que monstros estavam vindo, que homens armados atravessavam as montanhas à noite, queimando o pouco que restava. As mulheres esconderam as crianças. Algumas rezaram, outras apenas esperaram, porque na guerra, esperar é tudo o que sobra. Quando os passos começaram a ecoar na rua de pedra, ninguém respirava. Não havia gritos, não havia tiros, só o som de botas se aproximando. Era assim que sempre começava antes do pior. Rosa apertou a filha contra o peito e pensou que aquela seria a última noite. Pensou no marido que não voltou. Pensou no que faria se a porta fosse arrombada. Pensou que monstros não sentem pena. A batida veio, forte o suficiente para ser ouvida, suave demais para ser ignorada. Do lado de fora, homens armados aguardavam. Sujos, cansados, cobertos de lama e sangue. Soldados, inimigos. Era isso que a guerra dizia que eles eram. Mas quando a porta se abriu, não houve grito, não houve violência, houve silêncio. E naquele silêncio, algo impossível começou a acontecer. Ninguém dormia naquela noite. O silêncio agora era pesado demais para ser chamado de paz. Cada estalo da madeira, cada sopro do vento entre as pedras da vila soava como um aviso. As mulheres mantinham as crianças grudadas ao peito, tentando abafar respirações, tentando esconder o próprio medo. A guerra tinha ensinado que, quando os passos chegavam, raramente vinham com piedade. Elas chamavam de monstros. Não porque tivessem visto seus rostos, mas porque era mais fácil temer algo sem nome. Monstros não pedem explicação, não sentem, não hesitam. Era isso que a guerra havia feito com a ideia de soldados, transformado homens em sombras. Os rumores diziam que tropas se aproximavam pelas montanhas. Ninguém sabia de onde vinham, só sabiam que vinham. E quando a guerra vem, ela não bate a porta, ela arromba. Rosa segurava a filha com força demais. Só percebeu quando a menina gemeu baixinho. Pediu desculpas em sussurro, mais para si do que para a criança. Pensava nos vizinhos que desapareceram. Pensava no medo que já não cabia mais dentro do peito. Lá fora, passos, lentos, cuidadosos, diferentes dos outros. O medo cresceu como um nó no estômago. Não havia para onde correr. A vila já tinha aprendido isso. Quem fugia, caía no campo aberto. Quem ficava, rezava. Rosa fechou os olhos por um instante e pensou que, se fossem monstros, ao menos tudo acabaria rápido. O som parou bem diante da casa. Não houve arrombamento. Não houve ordem gritada. Apenas uma batida contida, quase respeitosa. Isso era novo. E o desconhecido, naquela guerra, assustava mais do que a brutalidade conhecida. Do outro lado da porta, homens aguardavam. Soldados brasileiros, distantes de casa, distantes de qualquer glória, carregando semanas de combate nos ombros e ordens que diziam para avançar, ocupar, neutralizar. Mas também carregavam algo que a guerra tentava arrancar todos os dias: a capacidade de escolher. Quando a porta se abriu por completo, Rosa não viu monstros. Viu rostos jovens demais para tanta morte. Viu olhos atentos, cansados, mas humanos. Um deles tirou o capacete devagar, como se aquele gesto pudesse acalmar o ambiente. Falou numa língua estranha, mas o tom não era de ameaça. Na rua, a cena era ainda mais improvável. Homens feridos, inimigos, deitados em macas improvisadas, alguns gemendo, outros imóveis demais para qualquer som. Entre eles, um médico estrangeiro ajoelhado, mãos sujas de sangue que não era todo seu. A guerra mandava ignorar, mandava seguir, mandava deixar para trás. Mas naquela vila, naquela noite, algo fugiu ao roteiro da violência. Os brasileiros não entraram como conquistadores. Entraram como quem pede abrigo para salvar vidas, inclusive as que, segundo a lógica da guerra, não mereciam mais nada. Rosa sentiu o medo mudar de forma. Não foi embora, mas já não era puro terror. Era confusão, era incredulidade. Era a primeira rachadura num sentimento que parecia sólido havia meses. Talvez, pensou ela, os monstros não fossem todos iguais. E talvez aquela noite não fosse terminar como as outras. A vila inteira observava pelas frestas, olhos cansados, desconfiados, famintos por qualquer sinal que indicasse se aquele momento seria o fim ou apenas mais um capítulo de horror. As mulheres não gritavam,
O silêncio era uma forma de defesa. Cada uma segurava algo nas mãos. Um terço, um pano, um pedaço de madeira, como se pequenos objetos pudessem protegê-las da guerra. Os soldados brasileiros se moveram devagar, quase com cuidado excessivo. Um deles apontou para os feridos no chão e fez um gesto universal. Ajuda. Não precisava de tradução. O sangue escuro misturado à lama falava por si. Rosa percebeu que aqueles homens não olhavam para as casas como alvos. Olhavam para elas como quem reconhece abrigo. Um dos soldados tirou a mochila das costas e abriu ali mesmo, no meio da rua. De dentro, tirou ataduras, um cantil, algo embrulhado em pano. Outro se ajoelhou ao lado de um inimigo ferido e começou a pressionar o peito dele, contando baixinho, como se aquilo mantivesse o homem preso à vida. Era errado. A guerra dizia que era errado. Mas ainda assim acontecia. Um sargento mais velho caminhava de um lado para o outro, observando, garantindo que ninguém se aproveitasse da situação. Seu rosto carregava marcas profundas de quem já tinha visto demais. Quando seus olhos cruzaram com os de Rosa, ele não desviou. Apenas fez um leve aceno de cabeça. Não era um pedido. Era uma promessa silenciosa. Ninguém aqui vai machucar você. Dentro das casas, as crianças começavam a chorar, não mais de medo, mas de cansaço. A tensão que sustentava o corpo havia horas começava a ruir. Uma mulher deixou escapar um soluço. Outra se sentou no chão, incapaz de continuar em pé. Os soldados trabalharam sem pressa, mas sem pausa. Cada vida parecia importar, até aquelas que horas antes tinham empunhado armas do outro lado da linha. Um jovem brasileiro com o uniforme rasgado no joelho ofereceu seu próprio casaco para cobrir um homem que tremia de frio. Não perguntou nome, não perguntou lado, apenas cobriu. Rosa sentiu algo estranho crescer no peito. Um sentimento que não combinava com guerra. Vergonha. Vergonha por ter desejado que aqueles homens nunca chegassem. Vergonha por ter acreditado nos sussurros. A filha dela puxou seu vestido e perguntou em voz baixa se podia olhar mais de perto. Rosa hesitou. Depois assentiu. Caminhou devagar até a porta, sentindo o coração bater como se estivesse traindo algo sagrado. Abriu um pouco mais. O frio da noite tocou seu rosto. E junto com ele, o cheiro de fumaça, metal e sangue. Mas havia outro cheiro também. Comida. Um dos soldados havia colocado uma panela pequena sobre uma fogueira improvisada. Água esquentava. Um gesto simples, quase doméstico, no meio da destruição. Quando Rosa pisou na rua, um silêncio pesado caiu sobre os soldados. Não porque fossem perigosos, mas porque sabiam o peso daquele momento. Um passo errado poderia destruir tudo. Um deles sorriu sem mostrar os dentes. Outro deu um passo para trás, criando espaço. Ela não correu, não gritou, apenas ficou ali, segurando a filha com força. O sargento se aproximou lentamente e falou numa mistura confusa de palavras. Amigo, Brasil, ajuda. Rosa não respondeu. Não sabia como. As palavras tinham ficado presas em algum lugar entre o medo e a esperança. Então algo pequeno aconteceu. Um soldado mais jovem tirou do bolso um pedaço de chocolate, já meio derretido, e colocou no chão, perto dos pés da criança. Não estendeu a mão, não forçou, apenas deixou ali. A menina olhou para a mãe. Rosa assentiu com a cabeça quase imperceptível. A criança pegou o chocolate e sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Foi naquele instante que a vila começou a mudar. Não de uma vez, não de forma grandiosa, mas como rachaduras num muro antigo, cedendo pouco a pouco. E enquanto a noite avançava, ninguém mais chamava aqueles homens de monstros. Ainda não os chamavam de heróis, mas já os viam como algo muito mais raro na guerra. Humanos. A madrugada avançava devagar, como se o tempo também estivesse cansado da guerra. A fogueira continuava acesa, agora cercada por sombras que já não tremiam tanto. Alguns moradores começaram a se aproximar em silêncio, trazendo cobertores velhos, pedaços de pano limpo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Ninguém dava ordens. As ações nasciam quase por instinto. O médico inimigo trabalhava com as mãos trêmulas, não apenas pelo frio. Cada vez que levantava os olhos, encontrava soldados brasileiros observando, atentos, mas sem pressa de julgar. Um deles segurava a lanterna, outro entregava instrumentos improvisados. O médico não pediu ajuda, mas também não recusou.
Aquela cooperação silenciosa parecia suspender por algumas horas a lógica da guerra. Rosa observava tudo com uma sensação estranha de deslocamento. Era como se estivesse testemunhando algo que não deveria existir. A guerra tinha regras não escritas, mas rígidas. E naquela rua todas estavam sendo quebradas uma a uma. Um dos feridos começou a delirar. Falava nomes que ninguém ali conhecia. Talvez fossem filhos. Talvez fossem lugares que nunca mais veria. Um soldado brasileiro se ajoelhou ao lado dele e segurou sua mão, repetindo palavras em português que o homem não entendia, mas cujo tom transmitia algo claro. Você não está sozinho. O vento trouxe o som distante de tiros. Longe, muito longe. Ainda assim foi o bastante para lembrar a todos que aquela trégua não era oficial, que se alguém aparecesse, tudo poderia acabar em segundos. O sargento caminhava inquieto. Sabia disso. Sabia que estava arriscando mais do que uma punição. Arriscava o próprio sentido do que era considerado correto naquele conflito. Mas continuava ali, atento, garantindo que ninguém fosse abandonado. Rosa percebeu quando um dos soldados começou a tremer de exaustão. Ele se sentou no chão, encostado numa parede quebrada, e fechou os olhos por alguns segundos. Parecia jovem demais para carregar tanto peso. Ela hesitou, depois entrou em casa e voltou com um pedaço de pão duro. Estendeu para ele sem dizer nada. O soldado abriu os olhos, surpreso. Pegou o pão com cuidado, como se aquele gesto fosse mais frágil do que o combate. Agradeceu com um sorriso curto. Comeu devagar. Outras mulheres viram. E então algo ainda mais improvável aconteceu. Uma panela surgiu. Depois outra. Alguém trouxe água. Alguém trouxe sopa rala, feita com o pouco que restava. Não era caridade. Era sobrevivência compartilhada. A guerra não tinha desaparecido. Mas naquela rua, naquela madrugada, ela tinha perdido o controle. O médico inimigo finalmente se afastou de um dos feridos e respirou fundo. Limpou as mãos na calça e olhou ao redor. Seus olhos marejaram, não de dor, mas de algo muito mais difícil de aceitar. Gratidão. Ele falou algo rápido, nervoso. Ninguém entendeu as palavras, mas todos entenderam o gesto quando ele inclinou a cabeça diante dos brasileiros. Não era rendição, era reconhecimento. Rosa sentiu um peso sair do peito. Pela primeira vez em meses, percebeu que não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo um instante que contaria aos filhos, se tivesse a chance. Quando o céu começou a clarear, ninguém percebeu de imediato. O azul pálido surgia tímido, quase com vergonha de interromper aquela noite improvável. Os soldados sabiam que, com o dia, viriam ordens, movimentações, decisões que não cabiam mais a eles. Mas ainda havia tempo. Tempo suficiente para terminar os curativos. Tempo suficiente para dividir o pouco que tinham. Tempo suficiente para provar que, mesmo cercada de morte, a humanidade podia resistir. Aquela não seria lembrada como uma batalha. Não haveria medalhas. Não entraria nos livros. Mas, para quem estava ali, seria impossível esquecer. Porque naquela noite, inimigos não foram deixados para morrer, foram salvos. Quando o sol finalmente apareceu por trás das montanhas, a vila parecia outra, não porque as casas estivessem inteiras ou a guerra tivesse acabado, mas porque algo invisível havia mudado. Os feridos estavam estáveis. Alguns dormiam, outros respiravam com dificuldade, mas vivos. O silêncio agora não era de medo, era de cansaço compartilhado. Os soldados brasileiros começaram a se organizar. O dia trazia riscos. Permanecer ali por muito tempo poderia atrair atenção indesejada. O sargento reuniu o grupo em poucos gestos. Não houve discursos. Não havia o que explicar. Todos sabiam o peso do que tinham feito. Rosa observava da porta. A filha segurava o pedaço de chocolate como se fosse um tesouro. Um dos soldados amarrou melhor a bota antes de partir. Outro ajudou o médico inimigo a se levantar. Não houve algemas. Não houve insultos. Apenas um acordo silencioso de que aquela noite ficaria entre eles. Antes de sair, o sargento se aproximou de Rosa. Tentou dizer algo, mas as palavras falharam. Então apenas tocou o peito com a mão e apontou para os feridos. Um gesto simples, humano. Rosa respondeu do mesmo jeito, sentindo os olhos arderem. Quando eles se afastaram pela estrada, ninguém correu atrás. Ninguém acenou. A guerra ainda estava ali,
e aprendera-se que despedidas chamavam atenção. Mas todos ficaram observando até que os últimos capacetes desapareceram entre as pedras. A vila voltou lentamente à rotina do medo, mas não era mais o mesmo medo. Agora havia uma lembrança impossível de apagar, uma prova viva de que nem todo homem armado era um monstro, que nem toda ordem precisava ser obedecida sem questionamento. Dias depois, os corpos que não resistiram foram enterrados com cuidado. Os que sobreviveram seguiram caminhos incertos. O médico inimigo partiu em silêncio, carregando algo mais pesado do que gratidão, a certeza de que devia a vida a homens que oficialmente deveriam tê-lo deixado morrer. Rosa nunca mais viu aqueles soldados, nunca soube seus nomes, nunca saberia de onde vinham exatamente, mas por anos contou aquela história como quem protege um segredo precioso, não para glorificar a guerra, mas para lembrar que ela não vence tudo. A guerra mandava matar, mandava avançar, mandava esquecer o rosto do outro. Mas naquela noite soldados brasileiros escolheram algo diferente. Escolheram salvar. E talvez essa escolha, pequena aos olhos da história oficial, tenha sido uma das maiores vitórias daquele conflito. Não conquistou território, não mudou mapas, mas preservou algo que, quando se perde, nenhuma guerra consegue devolver: a humanidade. Porque no fim, monstros não são aqueles que chegam com armas. Monstros são os que deixam de ver o outro como gente. E naquela noite, numa vila esquecida da Itália, isso não aconteceu.